Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com as minhas opiniões sobre o capítulo 1129. Já venho com a pergunta: vocês sabem o porquê o Luffy tá fugindo do Deus do Sol gigante, não tá lutando contra ele? Tem alguns motivos escondidos que eu vou comentar nesse vídeo. E será que no final desse capítulo os Chapéus de Palhas já vão estar em Elbaf, em alguma vila de Elbaf? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora iniciar o review desse capítulo aqui com o Deus do Sol imponente frente à sua criação que está sendo destruída por arruaceiros e ele vai liberar todo o seu ódio contra eles, o que deixa toda a população da cidade ali aterrorizada. Porque o Deus do Sol tá vendo tudo que tá acontecendo aqui com a sua templo, com seus servos. Foi basicamente isso que ele disse nesse capítulo aqui. E por que o Luffy não tá lutando contra esse cara e tá fugindo? Um primeiro ponto que eu poderia dizer aqui pra vocês é que o Luffy tá curtindo a aventura. Ele não tá se importando muito com quem fica pra trás, porque como o Luffy e o Sop estão teoricamente na ilha onde eles sempre quiseram estar, o Luffy vai mais curtir a aventura do que qualquer outra coisa. Esse aqui é só um primeiro motivo mais superficial que a gente nota logo de cara, que o Luffy tá curtindo muito a aventura. E isso meio que se comprova com o que o Luffy diz depois: vamos tentar fugir sem destruir mais as coisas que ele fez. Então o Luffy ele tá curtindo a aventura e ao mesmo tempo tá se preocupando com a criação, com aquele mundo que alguém criou. Então o Luffy tá se divertindo bastante e não tá muito se importando com aquele cara. Um segundo motivo que pode ficar implícito e que muita gente não vai perceber e só vai comentar: o Yonkou tá fugindo de um mero gigante, por que o Luffy não derrota esse gigante, sendo que o Luffy lá de Dressrosa derrotou o Harujin com um só ataque, nem usou o Gear Third, nem Force, nem qualquer outro ataque forte e mesmo assim derrotou o Harujin? É exatamente por isso aqui, por causa do Haki da observação. Muita gente não percebe o uso de Haki ou só vai perceber quando Oda desenha nas páginas ou coloca ali um kanji que faz referência ao Haki da observação, mas o Luffy sempre está usando o Haki da observação. Se vocês lembrarem aqui nesse capítulo onde o Kizaru chega em Egghead, o Luffy sente, no exato momento em que o Kizaru chega na ilha, o Luffy sente. E ele fica temeroso com quem chegou, que é absurdamente forte, é o que ele fala: ei, alguém muito poderoso está vindo. Então, se esse gigante fosse alguma ameaça nível ou próximo de Kizaru, por exemplo, o Luffy sentiria com seu Haki de observação. Se ele não sentiu e ainda tá de boas, como a gente tá vendo nesses outros quadrinhos aqui, significa que esse gigante não é forte. E aí quando o Luffy sentiu o Kizaru, que ele estava chegando da ilha, ele foi o primeiro a se colocar de prontidão em frente ao almirante, porque ele sabe que é o único que conseguiria parar o Kizaru nesse momento naquela ilha. Então o Luffy não deixaria o Kizaru lutar contra os seus companheiros, porque saberia que eles iriam morrer ou perder ou qualquer outra coisa do tipo. Então esse aqui é um segundo motivo do porquê, e eu acho que é o mais provável, do Luffy não tá lutando contra esse gigante, mas tá fugindo. Um terceiro motivo que eu consegui pescar e que o Oda pretende trabalhar nesse arco aqui é a evolução dos outros Chapéus de Palhas. Já em capítulos anteriores, o Luffy deu uma cobrada no Sop que ele poderia ter derrotado um inimigo, que era aquele gato. O Luffy fala exatamente: você poderia ter derrotado aquele gato, leão gato, o Sop. Então o que eu acredito é que o Oda vai trabalhar o Chapéu de Palhas resolvendo seus próprios problemas e o Luffy meio que ficando para lutar só com quem realmente importa ou necessita. E se vocês lembrarem bem, a maioria dos bandos piratas de Yonkou, eles tentam resolver seus próprios problemas para que outros piratas nem sequer vejam a face dos seus capitães, que são os Yonkou. Para o Luffy encontrar Big Mom foi uma luta tremenda. Para qualquer pirata encontrar o Shanks, uma luta tremenda. Para qualquer pirata encontrar o Kaido, uma luta tremenda. Com o Luffy vai ser basicamente assim: para alguém lutar contra o Luffy, vai ter que passar pelos seus companheiros, pelos seus comandantes. E isso se comprova ainda nesse capítulo com a Nami resolvendo toda a situação, derrotando o gigante sem muitos problemas.
Então, eu acho que a resposta para o Luffy não estar lutando contra esse cara é que, primeiro, está se divertindo, segundo, ele não é uma ameaça válida para que o Luffy se mobilize, e terceiro, o Luffy vai começar a deixar seus companheiros resolverem as situações. Enquanto os Chapéus de Palhas fogem e são perseguidos por esse Deus do Sol, porque a Nami já meio que decorou as plantas desse local, e ela sabe que eles só precisam seguir reto durante toda a cidade, durante todo o percurso da cidade, até que eles possam destruir um outro espelho para que eles fujam, o gigante solta aqui uma frase interessante e pode nos dizer o que é que os Mugiwaras vão encontrar no final do capítulo, depois que eles destroem a parede. Ele fala exatamente aqui, ó. Aqui era originalmente uma prisão para gigantes, o que pode nos dizer, e eu ainda tenho outros pontos para comprovar, que os Chapéus de Palhas ainda não vão estar na Ilha dos Gigantes, ou não vão estar em uma paisagem que lembre uma Vila dos Gigantes ou qualquer outra coisa do tipo. Quando esse gigante tenta prender os Chapéus de Palhas, Zoro e Sanji se livram facilmente, eles continuam fugindo, e aí ele começa a ter um devaneio sobre a sua criação estar tendo vida, ou está surgindo vida, uma história nessa sua criação, que antes era monótona, agora tem vilões, tem heróis, e é isso que esse cara quer, ou foi esse o objetivo com o qual ele criou esse templo, essa vila, essa cidade ou qualquer outra coisa do tipo. Enquanto ele está tendo esse devaneio aqui, as pessoas que moram nessa vila ou nessa ilha, nessa cidade, que eu imaginei que eram felizes, viviam em paz nesse local, eles começam a se mobilizar para que todos fujam utilizando a brecha que os Chapéus de Palhas abriram lá naquele espelho. E aqui o Oda nos explica como que essas pessoas chegaram aqui. Eles são piratas que foram capturados ou tiveram seus navios capturados por aquele corvo gigante desse Deus do Sol. E assim como esse corvo gigante capturou o navio dos Chapéus de Palhas, estava capturando navios piratas que chegavam próximos de Elbaf para que ele pudesse capturar essas pessoas e jogar aqui dentro. É por isso que a maioria começa a se mobilizar aqui para que eles realmente possam, ou finalmente possam fugir desse local. Aqui a gente chega na parte, ou numa das partes mais interessantes desse capítulo, que é o Luffy utilizando o Gear Force parcialmente. Ele não se transforma completamente na sua forma Baldaman, mas utiliza o punho dessa transformação. Então lá naquele capítulo inicial onde o Luffy utiliza o Gear Force, ele realmente utilizou o Gear Force, só que parcialmente na sua perna, o que mostra a evolução absurda do Luffy em relação às suas transformações ao longo do tempo. Antes ele se cansava no Gear Second, depois ficava pequeno no Third, depois do time skip já não tinha mais isso, ele perdia todo o seu haki utilizando o Gear Force, depois que aprendeu o Ryu, conseguiu transformar e se destransformar e variar de forma no Gear Force de boas, e agora ele dominou tanto que agora ele já consegue utilizar só em partes do corpo, e ele está caminhando para fazer isso com o Gear 5, para quem sabe vir uma nova transformação. Eu fiz um vídeo falando sobre o Gear 6 vir agora em Elbaf, e se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para que vocês possam assistir. O Luffy usa essa transformação, ou essa transformação parcial, para destruir a parede depois do outro espelho, para que eles realmente possam sair desse local. Mas aí nós temos um flashback que nos revela quem é esse gigante Deus do Sol. Ele é o Roach, que é o navegador dos novos piratas gigantes. E ele ficou doido ao saber que o navio que o seu corvo capturou eram dos Chapéus de Palhas, porque ele não aceitou ser subordinado do Luffy e ficou doido ao ver a Nami e que ela seria a sua princesa, a princesa desse local que ele criou, dessa cidade. Mas no meio desse devaneio, ele não percebeu que uma nuvem de tempestade gigante estava acima dele e acabou caindo um raio absurdo que teoricamente derrotou esse gigante. E isso aqui comprova o que eu falei lá no início. O Luffy sabe que os seus membros eles têm força o suficiente para vencer desafios. Por isso que ele não se mobilizou, sabia que esse cara era fraco. E a Nami tinha um poder absurdo para derrotar esse cara. E desde que ela pegou os Zeus e colocou no seu Climatact, eu falei que a Nami tinha um poder comparável ao de um Yonkou, um poder de ataque comparável ao de um Yonkou. E eu ainda disse que ela vai além.
porque enquanto o Zeus era nuvem, ele precisava ser recarregado para utilizar um ataque tão poderoso quanto esse. Mas agora, a Nami só precisa criar uma nuvem de tempestade grande que o Zeus vai transferir sua consciência para lá e lançar aquela descarga absurda, e se o inimigo conseguir fugir, ele ainda pode direcionar esse ataque com um acerto garantido até acertar o seu inimigo. Por isso que o Luffy não se mobilizou lá no começo para derrotar esse gigante, ele acabou sendo derrotado aqui de maneira fácil. Para o capítulo finalizar com o Luffy destruindo aquela barreira ou aquela parede e revelando um novo local, que muita gente pode imaginar que seja finalmente a paisagem do Jelbaf ou qualquer outra coisa do tipo. Mas como eu falei lá no início, aqui ó, o gigante falou que os Mugiwaras estão onde era originalmente uma prisão para gigantes. Então aqui, o local onde essa parede que o Luffy destruiu, ele não vai encontrar uma vila dos gigantes ainda. E se vocês repararem aqui em cima, ó, aqui tá tipo uma interseção entre duas paredes. O que significa que os Chapéus de Palha estavam em uma sala, em um quarto, e agora eles vão adentrar em outro. E pode ser que, sei lá, esse doido aí tenha várias cidades de Lego com diversas temáticas, e agora os Chapéus de Palha vão encontrar outra com outros prisioneiros desse cara. Vocês só verem aqui, é só vocês verem aqui a interseção. E ainda quando a Nami nos mostra, a gente vê um mapinha desse local onde eles estão, que a Nami diz que decorou, vocês podem reparar que aqui em cima está escrito, ó, parede externa. A parede que o Luffy acabou de quebrar foi essa parede atrás dessa árvore aqui, ó. Então ele vai quebrar essa parede e aqui, ó, aparenta ser um outro quarto. Então essa divisória aqui entre duas paredes que eu tô mostrando para vocês é exatamente essa divisória aqui, ó, entre duas paredes. Então o Luffy vai quebrar essa parede e ele já vai adentrar em outro quarto, o que significa que os Chapéus de Palha ainda não vão estar em uma vila de Elbaf. Mas tomara que no final desse capítulo o Oda já nos revele os Chapéus de Palha em uma ilha de verdade dos gigantes, porque eu adoraria já ver os Chapéus de Palha nesse local. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Curtiu ou não tá curtindo Elbaf? As coisas ainda vão evoluir muito mais. É só a gente ter um pouquinho de interpretação para entender o que o Oda tá fazendo agora, mas vai evoluir em muito. Eu quero saber as suas opiniões, comentem aqui embaixo, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!